E se o futuro da habitação chegasse silenciosamente na parte de trás de um caminhão e se desdobrasse em menos de 2 horas, essa é a realidade chocante que tomou conta da Califórnia esta semana, depois que a Tesla começou oficialmente a entregar a sua primeira leva de pequenas casas dobráveis de 26 metros quadrados, uma ação tão inesperada que analistas do setor dizem que ela pode redefinir o próprio significado de propriedade residencial. Relatos dos primeiros compradores confirmam uma coisa: a era da vida de baixo custo e alta tecnologia começou mais rápido do que qualquer um imaginava ser possível. De acordo com imagens verificadas de entregas em Nevada e na Califórnia, essas unidades chegam totalmente construídas lacradas e prontas para morar em menos de 2 horas, uma velocidade de instalação que os especialistas em construção descrevem como sem precedentes. A equipe da Tesla cuida de tudo no local, sem empreiteiros, sem licenças fora de controle, sem meses de espera. Numa época em que os preços dos terrenos e os impostos sobre a construção estão a esmagar milhões de famílias, a ideia de uma casa completa surgindo quase instantaneamente é nada menos que revolucionária. O choque intensifica-se quando o preço entra na conversa. Apenas $7.999 para uma casa pronta com cozinha, casa de banho, sala de estar, quarto, capacidade de expansão modular, integração solar e custo zero do terreno durante os primeiros 2 anos. O número parece irreal. No entanto, os primeiros clientes dizem que as casas parecem sólidas, silenciosas e surpreendentemente espaçosas, com tetos de quase 3 metros e um layout projetado para preservar cada centímetro. Ainda mais surpreendente é que toda a estrutura se dobra num bloco compacto que cabe perfeitamente num Tesla Semi, para entrega rápida em todo o país. Fontes próximas à fábrica da Tesla, em Nevada, confirmaram a vários veículos de comunicação, incluindo a Reuters, e redes de negócios locais, que o processo de fabricação se assemelha mais a uma linha de montagem automotiva do que a construção tradicional. Módulos de parede, unidades de cozinha, sistemas de casa de banho, componentes de energia e camadas de isolamento são pré-projetados com precisão milimétrica por robôs Tesla reprogramados. Os painéis são prensados com mais de 255 mil libras de força, formando conchas de alta resistência, destinadas a durar mais de 2 décadas, sem grandes renovações. Esta nova direção marca uma mudança dramática para a Tesla. Durante anos, Elon Musk alertou que os mercados imobiliários globais estavam a entrar em crise, com os preços dos terrenos a subir mais rapidamente do que os rendimentos em quase todas as grandes cidades. No Texas, quando ele admitiu que morava numa pequena casa de $40 mil, muitos descartaram isso como uma experiência pessoal. Mas agora, pessoas com conhecimento interno dizem que foi o primeiro teste de uma estratégia muito mais profunda, uma reimaginação completa de como as pessoas poderiam viver numa era definida pela redução do espaço e pelo aumento dos custos. Hoje, essa estratégia já não é teoria. Ela tem rodas e estrutura de aço, paredes compostas, capacidade solar e um ecossistema completo de casa inteligente conectado ao aplicativo da Tesla. As primeiras imagens mostram essas casas se desdobrando como estruturas pop-up gigantes de alta tecnologia, travando no lugar em poucos minutos antes que os técnicos concluam as conexões de energia e água em apenas 1 a 3 horas. Mas a verdadeira questão surge agora mais forte do que nunca. A Tesla está a tentar construir casas, ou está a tentar reescrever todo o sistema habitacional a partir do zero. Para entender como a Tesla chegou a este momento, precisamos olhar para trás, para um ponto de viragem que a maioria das pessoas ignorou. Há quase 3 anos, Elon Musk surpreendeu o público ao revelar que tinha vendido quase todas as suas mansões e se mudado para uma pequena casa de 37 metros quadrados, ao lado do local de lançamento da SpaceX no Texas. Para um homem que vale centenas de milhares de milhões, parecia absurdo, até mesmo performativo. Mas aqueles que lhe são próximos insistem que era algo completamente diferente. Era um reconhecimento, uma experiência ao vivo, um teste para uma ideia que ele vinha desenvolvendo discretamente, um futuro em que as casas não fossem símbolos de status, mas produtos eficientes e escaláveis, projetados, transportados, entregues e montados com a precisão de uma máquina. À medida que os mercados imobiliários entravam em espiral, os alertas de Musk se tornavam mais contundentes. Ele afirmou repetidamente que a verdadeira crise enfrentada pela humanidade
não era apenas a energia, o transporte ou o clima, mas o espaço habitacional acessível. De acordo com dados refletidos nos relatórios imobiliários dos Warewa deste ano, a casa média tornou-se inatingível para milhões de pessoas, à medida que os salários estagnam e a especulação imobiliária acelera. Em cidades como Los Angeles e Austin, comprar uma casa tradicional está a ficar fora do alcance das famílias de classe média. De repente, a ideia de uma vida mais simples não parecia radical, parecia inevitável. Nesse contexto, o projeto de casas minúsculas da Tesla tomou forma dentro da Gigafactory de Nevada, e durante a Assembleia de Acionistas da Tesla de 2025, Musk finalmente forneceu uma rara explicação dos bastidores. Dentro de uma parte recém-seccionada das instalações, a Tesla instalou o que ele chamou de linha de produção de microhabitações alimentada por uma mistura de robôs automatizados e equipas de montagem de precisão, módulos de parede e piso, blocos de cozinha, unidades de casa de banho, sistemas solares, componentes de armazenamento de energia e chicotes elétricos inteligentes, tudo construído sob o mesmo teto com eficiência automotiva. Os investigadores que visitaram a fábrica notaram algo impressionante. Estas casas não são pré-fabricadas baratas montadas com gesso cartonado. São projetadas com a mesma filosofia dos veículos da Tesla. As estruturas são construídas com aço painéis de betão espuma isolante e compósitos multicamadas fundidos sob pressão extrema, produzindo módulos de 6 metros capazes de resistir a décadas de desgaste. Cada elemento é pré-testado, pré-cabeado e pré-isolado, muito antes de chegar ao cliente. E então, vem o detalhe que chama a atenção dos analistas. Cada unidade é fornecida com um telhado solar, um Powerwall e integração completa com a casa inteligente. Isso significa que mesmo a versão básica é capaz de se autoalimentar. As configurações de nível superior permitem total independência da rede elétrica. Por outras palavras, a Tesla não está apenas a vender uma casa. Está a vender um ecossistema energético com a Tesla como fornecedora gestora e plataforma de serviços de longo prazo. No entanto, uma questão paira no ar: como é que uma estrutura com tal profundidade de engenharia pode custar menos de $8 mil? Fontes familiarizadas com a cadeia de abastecimento da Tesla citam 3 razões. Primeiro, quase todos os componentes são produzidos em escala dentro das fábricas da Tesla. Segundo, o design modular dobrável reduz drasticamente os custos de transporte e mão de obra. E em terceiro lugar, a Tesla está a usar este lançamento inicial para testar uma estratégia de longo prazo na qual milhões de casas pequenas e eficientes obtêm energia, dados e serviços do ecossistema da Tesla durante décadas. É uma jogada ousada, mas também arriscada. Entrar no setor imobiliário significa colidir com leis de zoneamento, regulamentos locais, de construção e poderosos interesses imobiliários, que provavelmente não receberão bem a mudança. E, no entanto, as primeiras unidades já estão no terreno. Entre na Tesla Tiny House e os números imediatamente deixam de fazer sentido. 26 metros quadrados deveriam parecer confinantes. Deveriam parecer estreitos, comprimidos quase temporários. No entanto, os primeiros críticos testadores independentes e compradores em toda a Califórnia relatam a mesma reação. O interior parece inesperadamente aberto, acolhedor e surpreendentemente habitável. O segredo está na abordagem da Tesla à engenharia espacial, uma mistura de design minimalista, arquitetura modular e expansão vertical que engana os olhos enquanto maximiza cada centímetro cúbico. A peça central é uma área combinada de estar e dormir, que muda de forma com um único movimento. Um sofá fino em tons neutros ancora a sala durante o dia. À noite, ele se transforma numa cama de casal completa, com roupa de cama e almofadas cuidadosamente guardadas dentro da estrutura. Essa transformação, que ocorre em segundos, elimina a desordem que normalmente afeta casas pequenas. E apesar do espaço reduzido, ainda há espaço para uma TV de 50 polegadas, montada na parede, prateleiras para itens pessoais e uma pequena área de convívio para convidados. Os tetos de 2,7 metros desempenham um papel fundamental, elevando a atmosfera, para que a sala pareça mais alta, mais digna e mais espaçosa do que suas medidas sugerem. A luz é outro elemento que a Tesla dominou. Janelas de vidro duplo de grandes dimensões emolduram o quarto, inundando-o com luz natural, ao mesmo tempo que mantém o calor fora no verão e dentro no inverno.
Quando a noite cai, fitas LED energeticamente eficientes projetam uma luz suave e dourada nas paredes, criando um ambiente calmo, quase sereno. As cortinas inteligentes fecham-se automaticamente através da aplicação Tesla, selando o espaço em privacidade silenciosa com um único toque. Os críticos descrevem a iluminação como sutil mas poderosa, refletindo o equilíbrio que a Tesla alcança nos seus veículos moderna limpa e inconfundivelmente premium. Ao avançar para o interior da casa, surge a primeira grande surpresa, uma casa de banho totalmente privada, e não a pequena casa de banho que muitos esperariam. As portas de vidro temperado fosco difundem a luz solar mantendo a área iluminada, sem sacrificar a privacidade. No interior há um chuveiro de vidro com um chuveiro tipo chuva, um lavatório minimalista, suspenso e um vaso sanitário moderno de baixo perfil. Todos os materiais são resistentes a manchas e à umidade e foram concebidos para durar anos sem grande manutenção. Para uma estrutura que se desdobra a partir de um caminhão, o requinte vai além do que a maioria dos projetos de habitação compacta oferece. Mas talvez a conquista mais ousada esteja na cozinha. As cozinhas compactas costumam sofrer com a desorganização e a funcionalidade limitada, mas a equipe de design da Tesla parece ter feito uma engenharia reversa completa do conceito. Um fogão de indução com duas bocas se integra perfeitamente à bancada. Um forno de convecção embutido um frigorífico sob a bancada e até mesmo uma pequena máquina de lavar louça se encaixam elegantemente nos armários. Armários suspensos em camadas se estendem para cima, multiplicando o espaço de armazenamento em uma coluna vertical. E a bancada abriga uma mesa de jantar rebatível que se encaixa suavemente no lugar, transformando a cozinha em um recanto de jantar para duas pessoas. Uma vez rebatida, a sala recupera suas linhas limpas e minimalistas. A Tesla até resolveu o problema da qualidade do ar, uma questão notória em espaços pequenos. Um sistema de ventilação inteligente filtra e renova continuamente o ar interior, removendo odores, fumo e umidade. Funciona silenciosamente em segundo plano, mantendo o fluxo de ar sem perturbar o silêncio da casa. Ainda assim, apesar desta generosidade no design, é claro que a Tesla Tiny House não se destina a famílias numerosas. Ou será que se destina? A reviravolta mais engenhosa da Tesla surge no momento em que percebemos que esta pequena casa não tem de permanecer pequena. Por baixo das linhas limpas e do layout minimalista, existe uma estratégia arquitetônica mais profunda, escalabilidade sob demanda. Ao contrário das casas tradicionais limitadas a uma área fixa, a Tesla Tiny House cresce literalmente sempre que a vida exige mais espaço, e é aqui que a engenharia modular da Tesla surpreende até mesmo arquitetos experientes. Cada unidade de 26 metros é projetada como um módulo independente, mas as paredes, pisos e telhados são construídos com canais interligados, que permitem que unidades adicionais sejam encaixadas horizontal ou verticalmente. Documentos de engenharia iniciais partilhados com vários meios de comunicação confirmam que as famílias podem expandir a sua casa para uma estrutura de 2 ou até 3 andares, simplesmente adicionando mais módulos. As configurações lado a lado criam áreas de estar mais amplas, quartos adicionais ou escritórios domésticos. O empilhamento vertical transforma a casa compacta num pequeno layout semelhante a uma moradia geminada. Os canais de cablagem, o encaminhamento de água e a integração da casa inteligente sincronizam-se automaticamente entre os módulos, criando um ecossistema multifuncional sem falhas. Em termos práticos, um casal pode começar com um único módulo e depois adicionar espaço extra quando tiver um filho. Os trabalhadores remotos podem encaixar um escritório. Famílias multigeracionais podem empilhar andares adicionais inteiros. O conceito não é apenas inteligente, é economicamente estratégico. Em vez de uma hipoteca vitalícia sobre uma casa grande, os proprietários constroem para cima ou para fora apenas quando precisam um módulo de cada vez. E a expansão não é a única capacidade futurística escondida dentro do design da Tesla. A independência energética é um dos pilares mais poderosos do sistema. Cada módulo vem equipado com um telhado solar e um Powerwall. Uma atualização completa do sistema permite que a casa funcione totalmente fora da rede, de forma silenciosa, limpa e indefinidamente. De acordo com dados de analistas solares, a configuração combinada de telhado e armazenamento da Tesla pode alimentar aparelhos essenciais, ar-condicionado,
cozinha por indução e até mesmo carregar um veículo elétrico. Avaliações das primeiras unidades mostram que, com o pacote solar expandido, os proprietários podem operar toda a casa sem precisar usar serviços públicos. Depois vem a inovação que transformou o projeto de interessante em revolucionário independência hídrica. A versão expansível da Tesla Tiny House suporta a captação de água da chuva, a reciclagem de águas cinzentas e um sistema compacto e selado de tratamento de resíduos. Combinadas com um tanque de água doce de 265 galões, estas casas podem funcionar em áreas rurais desertos ou zonas de desastre sem qualquer infraestrutura hídrica externa. Isto é mais do que conveniência, é engenharia de sobrevivência. A decisão da Tesla de incluir esses sistemas parece intencional. Durante anos, Elon Musk falou sobre resiliência energética, resiliência habitacional e sistemas construídos para sobreviver a perturbações, sejam desastres naturais, instabilidade do mercado ou tensões geopolíticas. O objetivo é uma casa que permaneça funcional quando tudo o resto falhar. Combinado com o design modular, isso cria um ambiente de vida que não é apenas flexível, mas também preparado para o futuro. No entanto, há uma camada emocional inesperada em tudo isso. Para muitos dos primeiros compradores, a Tesla Tiny House representa mais do que um espaço compacto para morar. É uma fuga. Fuga do aluguel, fuga das dívidas, fuga das hipotecas que se estendem por décadas. É a promessa de viver em um espaço pequeno, mas bem, e crescer apenas quando a vida exigir. Mas a independência não é a surpresa final. O elemento mais controverso ainda está por vir porque a Tesla não está apenas a oferecer casas. Em muitos casos, a Tesla está a oferecer o próprio terreno. E essa reviravolta pode perturbar todo o setor imobiliário. Se a ideia de uma casa minúscula que se desdobra em poucas horas não fosse chocante o suficiente à Tesla, então fez uma jogada que pegou de surpresa todo o setor imobiliário, começou a oferecer terrenos totalmente gratuitos durante os primeiros 2 anos aos compradores da Tesla Tiny House. Esta única decisão desencadeou o que os analistas agora chamam de o primeiro verdadeiro tremor na base do sistema habitacional americano. Porque a Tesla não está mais apenas a vender um produto. Está a contornar as 2 maiores barreiras financeiras que impedem milhões de pessoas de terem uma casa própria, o custo do terreno e o custo de construção. Dentro das recém-designadas zonas comunitárias Tesla, os compradores podem colocar as suas casas minúsculas sem pagar um único dólar em taxas de terreno, arrendamentos de zoneamento ou impostos sobre a propriedade durante o período introdutório. É uma estratégia ousada e sem precedentes e, de acordo com vários relatórios comerciais, foi concebida para demonstrar um futuro em que as habitações modulares podem ser implantadas como comunidades limpas, rápidas e energeticamente independentes. E o impacto é imediato. Para milhares de pessoas excluídas do mercado imobiliário, a matemática muda repentinamente. Sem hipoteca, sem banco, sem atrasos na construção, sem pagamentos de terrenos por 2 anos completos. Este modelo é tão disruptivo que os promotores imobiliários tradicionais já estão a questionar-se sobre como competir. Num mercado em que o preço médio de uma casa nos Estados Unidos é de centenas de milhares de dólares, uma casa totalmente equipada com energia solar e climatização por menos de $8.000, além de terreno gratuito, cria uma equação financeira que, segundo os especialistas imobiliários, quebra a lógica do mercado. Mas a Tesla não parou por aí. Porque o sistema de entrega por trás dessas casas é tão radical quanto o preço. Depois que o comprador faz o pedido online, a casa inteira é construída dobrada, embalada e enviada em 1 a 2 semanas, dependendo da localização. Os caminhões semi da própria Tesla transportam os módulos pelos Estados Unidos, enquanto os pedidos internacionais podem ser embalados em contentores de transporte padrão. Imagens das primeiras remessas mostram as casas chegando como enormes blocos metálicos, hermeticamente fechados para o transporte. Em seguida, em questão de minutos, os painéis se desdobram, as paredes se travam, a estrutura se estabiliza. Quando a equipa da Tesla termina de ligar os serviços públicos, a casa parece ganhar vida, como descreveu um novo proprietário. A velocidade é tão extrema que os observadores do setor alertam que isso pode provocar uma reação regulatória. As construtoras tradicionais não conseguem construir casas tão rapidamente ou a um custo tão baixo. Os municípios dependem fortemente dos impostos sobre a propriedade vinculados ao valor dos terrenos e dos edifícios, e os proprietários estabelecidos temem perder inquilinos de longo prazo para moradias independentes altamente eficientes e de baixo custo.
A pressão já é visível. Vários conselhos de zoneamento na Califórnia e no Arizona estão agora a analisar moções de emergência para classificar as casas modulares em novas categorias, prova de que a entrada da Tesla forçou os governos locais a repensar estruturas desatualizadas. Enquanto isso, Elon Musk continua a divulgar publicamente a mensagem: a habitação não deve ser exclusiva, lenta ou financeiramente incapacitante. Numa declaração recente, ele enfatizou que a propriedade da casa própria deve evoluir assim como o transporte. Uma casa, disse ele, deve ser acessível, durável e energeticamente independente. Isso não é um luxo, é uma necessidade. Ainda assim, uma questão permanece por trás de todo o entusiasmo. Uma empresa automotiva e de energia pode realmente reescrever as regras da habitação global, porque entrar nessa arena significa enfrentar regulamentações, complexidade da cadeia de abastecimento, normas de segurança e interesses financeiros arraigados. É um desafio colossal mesmo para a Tesla. No entanto, a empresa insiste que a verdadeira transformação está apenas a começar. A mudança final e mais marcante na revolução habitacional da Tesla está agora a aproximar-se a toda a velocidade. De acordo com os calendários internos partilhados durante a Assembleia de Acionistas de 2025, a Tesla planeia iniciar a produção em massa da Tesla Tiny House já no próximo ano. Para tornar isso possível, a empresa está a construir um novo complexo industrial, ao lado da Giga Nevada, uma instalação dedicada inteiramente a paredes energéticas, unidades habitacionais modulares, sistemas de água e telhados com painéis solares integrados. Não carros, não baterias, estruturas habitacionais completas. Esta é a primeira vez que a Tesla constrói uma fábrica separada, dedicada exclusivamente a casas, sinalizando que este projeto não é uma experiência paralela ou um golpe publicitário. É uma nova divisão, uma nova indústria, uma nova fronteira. Analistas da DW Reuters e vários institutos imobiliários do Sellerie agora descrevem a iniciativa da Tesla como o desafio mais agressivo ao mercado imobiliário tradicional na história moderna. E a escala é impressionante. A Tesla pretende lançar dezenas de milhares de unidades por trimestre com o objetivo final de implantação global na Ásia, Europa e América do Sul. Mas entrar no mercado imobiliário global não é uma mudança fácil. As fábricas de automóveis tradicionais operam sob estruturas previsíveis, o mercado imobiliário não. Cada país aplica as suas próprias leis de construção, códigos de segurança, restrições de uso do solo, diretrizes ambientais e regras de importação. A Tesla deve navegar por um labirinto de sistemas jurídicos, desde regulamentos contra incêndios na Europa até normas sísmicas de construção no Japão. O zoneamento por si só é um campo de batalha e a resistência já está se formando. Lobistas imobiliários, governos locais e construtoras convencionais entendem a ameaça se as casas puderem ser entregues em 2 horas por uma fração minúscula do custo, seus modelos de lucro entrarão em colapso. Mesmo assim, a Tesla tem vantagens que poucos concorrentes podem igualar. A sua cadeia de abastecimento verticalmente integrada reduz os custos de materiais. A sua rede logística cobre rotas de transporte globais. As suas plataformas energéticas solar Powerwall e integração na rede transformam as casas em ecossistemas autossustentáveis. E o poder da sua marca desperta interesse viral a cada anúncio. Acrescente a isso a capacidade de dimensionar módulos como blocos de Lego, e de repente a habitação começa a parecer menos construção e mais manufatura. No entanto, talvez a força mais convincente por trás dessa transformação seja filosófica. Para Elon Musk, este projeto está diretamente ligado a uma crença de longa data que um futuro sustentável é impossível se a habitação básica continuar sendo um luxo reservado aos ricos. Um mundo construído com energia limpa também deve ser um mundo onde as pessoas possam viver de forma independente, segura e sustentável, sem ficarem presas a décadas de dívidas. É por isso que a pequena casa da Tesla é mais do que um abrigo. É uma declaração, um desafio ao status quo, uma demonstração de quão rápida e radicalmente a ideia de casa pode evoluir quando a inovação substitui a burocracia. E à medida que as crises globais de habitação se intensificam desde o aumento dos aluguéis até mudanças demográficas e redução da disponibilidade de terrenos, a demanda por casas modulares, transportáveis e energeticamente independentes só tende a aumentar. A questão agora não é mais se a Tesla pode construir essas casas. Elas já foram construídas.
A questão é se o mundo está pronto para o que vem a seguir: bairros que crescem sob demanda, casas entregues em poucas horas, comunidades movidas à energia solar e um sistema habitacional que não é mais controlado pelos gigantes imobiliários tradicionais. Mas para muitos uma questão inquietante permanece. Se a Tesla realmente tiver sucesso, como será o futuro do mercado imobiliário global e quem ainda o controlará, porque o efeito cascata já começou e o mundo está observando. A ascensão da Tesla Tiny House marca um ponto de viragem que poucos esperavam, mas muitos precisavam desesperadamente. Ela desafia décadas de preços de habitação, em alta expõe a fragilidade da construção tradicional e oferece uma maneira totalmente nova de pensar sobre a vida compacta, eficiente, sustentável e surpreendentemente acessível. Quer a Tesla se torne líder de uma mudança global no mercado imobiliário, ou simplesmente desencadeie uma onda de novos concorrentes. Uma verdade é inegável: o sistema como o conhecemos nunca mais será o mesmo. Para famílias que lutam com o aluguel para aposentados em busca de estabilidade, para casais jovens excluídos do mercado e para qualquer pessoa que sonha com independência energética, essa inovação levanta uma questão crítica. Será este o início de um mundo onde finalmente será possível ter uma casa própria novamente? Ou será que a regulamentação, a política e a resistência da indústria irão desacelerar o impulso antes que ele atinja todo o seu potencial? Agora é a sua vez de opinar. Gastaria $8.000 numa Tesla Tiny House. Acredita que casas modulares e autoalimentadas poderiam substituir as habitações tradicionais? Ou há algo nesta revolução que ainda o faz hesitar? Partilhe as suas ideias abaixo, lemos todos os comentários e a sua perspectiva molda a discussão. Se achou esta análise aprofundada valiosa, não se esqueça de curtir e inscrever-se, e ativar as notificações para nunca perder a nossa próxima análise investigativa sobre as tecnologias que estão a remodelar o nosso mundo. Mantenha-se curioso, mantenha-se informado e, como sempre, obrigado por assistir.